Voz e vivências, diálogo, reflexão e experiências do espaço escolar. Meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Monde. E é com a citação de um trechinho da música Ideologia do Cazuza que começamos o nosso programa de hoje. Olá, ouvinte! Eu me chamo Natália, eu sou participante da equipe do Pensar Jovem Fazer Sentido. E eu me chamo Laura, também sou participante do projeto de extensão do Cefet-MG, Pensar Jovem, e acompanhante da Natália no programa de hoje. É uma satisfação estar aqui com vocês. A música do Cazuza já deu um spoiler sobre o que vamos conversar neste programa de hoje, né, Laura? Política e juventude. É muito comum ouvir que o Brasil precisa promover a ampla renovação política e, embora estejamos todos de acordo de que mudanças são necessárias no atual cenário político, parece que os agentes dessa mudança, os jovens, se encontram muito desapontados e até mesmo afastados da vida política do nosso país. Verdade, alguns dados mostram mesmo que, segundo especialistas, o número de eleitores jovens caiu no Brasil devido à desilusão política e à falta de identificação com os partidos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apenas 1 em cada 5 adolescentes de 16 a 17 anos tirou o título de eleitor em 2018. Apenas 1,4 milhão, o equivalente a apenas 21,6% da população nessa faixa etária, tirou o título de eleitor nesse mesmo ano. O portal de notícias da Globo, G1, também apresentou dados que mostram que o número de adolescentes interessados em exercer o direito facultativo ao voto caiu 26,9%, enquanto a população total de 16 a 17 anos cresceu 2,4%. Entre 2014 e 2018, essa variação foi negativa, em ambos os casos, mais 2 vezes pior entre o eleitorado dessa mesma faixa etária. Esses dados são bastante expressivos, Laura, e as razões para esse afastamento são mesmo plausíveis, uma vez que escândalos, roubos administrativos e partidos sem identificação popular constituem cada vez mais o cenário político. Isso sem falar na falta de projetos éticos comprometidos verdadeiramente com as mudanças, né? E nesse contexto, os jovens acabam focando em outras prioridades e acabam vendo a política como algo desimportante ou mesmo muito complexo. O que é uma pena, pois a política é um meio central para a construção de um futuro coletivo. Será que não dá para transformar esse cenário? O que os jovens estudantes têm feito nesse contexto? Como os movimentos estudantis podem colaborar e engajar mais a juventude na política? Essas são excelentes perguntas e para respondê-las convidamos 2 pessoas super especiais, o Eduardo e o Deusdete. Eles são participantes da União Colegial de Minas Gerais, entidade que representa todos os estudantes do ensino fundamental ao técnico. Obrigada pela participação de vocês com a gente, pessoal. Vamos iniciar falando um pouco sobre o que e como foi formada a União Colegial de Minas Gerais e quem são vocês. O que vocês representam? A UCMG foi fundada no dia 21 de abril de 1944, em Ouro Preto. É uma entidade assim, que tem mais de 70 anos de história aqui no nosso estado de Minas Gerais. Viveu vários momentos também da história do nosso país. Participamos do Direta Já, da redemocratização, do Fora Collor. Nós conseguimos ver as melhorias que a educação teve no governo de Lula e Dilma, Enfim, participamos de várias lutas importantes nesse país, A UCMG hoje, ela é a entidade que representa todos os estudantes mineiros, Estudantes secundaristas, que é alunos de ensino fundamental, médio, técnico e pré-vestibulando do estado de Minas Gerais, Essa é a União Colegial de Minas Gerais. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por vocês abrirem esse espaço para a gente estar salientando mais sobre o movimento estudantil, que atualmente não é tão evidenciado, mas tem sua importância inquestionável. Eu me chamo Eduardo. Atualmente, eu sou o presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Diamantina. Também sou o vice-norte de Minas da
União Colegial de Minas Gerais e sou o diretor secundarista da União da Juventude Socialista de Diamantina. Bom, nós sabemos que a corrupção e os escândalos que assombram o universo político afastam cada vez mais os jovens da vida política do país. Como o movimento de vocês ajuda a engajar os jovens e a mostrar para eles que a política é a arena central da construção do futuro coletivo? A sociedade está acostumada a ver a política como um bicho de sete cabeças. A gente está programado para ver política apenas quando você vai votar em um vereador, prefeito, de 4 em 4 anos, a gente vai lá e vota, a gente exerce a política. Mas como entidade, a gente tenta trazer para o estudante um pensamento crítico, dele ver ele mesmo como um ato político, do modo que ele se veste, que ele ouve música, que ele se comporta em sociedade. A política vai muito além do eu votei em fulano, eu votei em ciclano. A política é um ato amplo que você exerce todo dia, todo momento, todo segundo você está fazendo política. Só da gente viver em sociedade, a gente está exercendo a política. A gente tenta trazer para o jovem não os nossos pensamentos. Como foi dito anteriormente, o movimento estudantil é uma base ampla com muitas modos de pensar, muitas ideologias. A gente tenta trazer para o jovem a capacidade dele mesmo pensar de maneira crítica para ele chegar em um determinado posicionamento. A gente tenta aflorar a vontade do jovem em conhecer aquele determinado cenário. Não é todos que gostam de explanar sua opinião política, mas a gente tenta fazer o jovem, ele mesmo, ter a sua ideologia política, para que ele não seja apenas mais uma massa de manopla. As tecnologias são uma ferramenta importante quando usadas com seriedade para viabilizar ações políticas, pois é uma forma de conexão e comunicação onde a liberdade de informar, criticar e falar é possibilitada. Como vocês utilizam essas ferramentas para tornar o debate político mais rico e amplo? Quando explanamos sobre a tecnologia, a gente tem sempre que falar com o pé atrás. Que a gente controla o que a gente diz, mas não controla o que o indivíduo vai entender. Quando se trata de tecnologia, eu sempre gosto de falar uma citação do Theodor Adorno. Ele era um filósofo que ele dizia que o controle remoto tornou-se a principal bússola moral das pessoas. Quando a gente traz isso para o século XXI, no atual momento que a gente vive, a atual conjuntura, a gente pode associar o controle remoto, a bússola moral, como as mídias digitais. Porque, queira ou não, a gente lê uma notícia no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, a gente julga ser correto naquele exato momento, porque a gente não tem uma base aprofundada, um posicionamento claro para nós mesmos ideologicamente. A UCMG está ampliando a base tecnológica nessa nova gestão, porque antigamente a gente preferia ir até o estudante, conversar pessoalmente, ver qual era as pautas daquela escola. A gente não tinha esse controle, tipo, de mandar via WhatsApp as manchetes. A gente preferia chegar até a pessoa e perguntar qual era a demanda. Mas com a decorrência da pandemia que a gente está vivendo, a gente ampliou a nossa base tecnológica fortemente. A gente conseguiu fazer feitos extraordinários, a gente fez palestras que contavam com quase 15 mil inscritos. A gente fez coisas extraordinárias. A gente fez a pressão nos ministros para adiamento do Enem. A gente conseguiu tirar o Weintraub do poder, desse desgoverno. A gente, mesmo sem querer, a gente ampliou fortemente a nossa base e agora a gente pretende ampliar muito mais. Nesse momento de pandemia em que a gente está vivendo, e há uma pauta, né, que o movimento estudantil vem pautando há muito tempo, que é a importância da democratização da internet, né? E hoje, com essa pandemia que a gente está vivendo, a gente consegue enxergar ainda mais a importância da tecnologia, né? O
movimento estudantil esse ano ele teve que totalmente se renovar de acordo com o momento em que a gente estava vivendo, e a gente precisava, nesse momento, falar com milhares e milhares de estudantes, né? E com certeza foi uma maneira muito boa, né? De chegar até os estudantes. Com isso, a gente até conseguiu aprovar o Fundeb permanente, né? A gente conseguiu eh, sair das ruas e ocupar as redes sociais, né? E a gente, dentro da UCMG, aos poucos, vem trazendo mais essa tecnologia, vem aos poucos renovando ainda mais a entidade, né? Fazendo primeiro que tem uma rede social muito forte, né? Atrativa para os jovens, e aos poucos também fazendo com que os jovens participem, né? A gente está começando a fazer parceria, né, com vários sites, com várias agências, né, de tecnologia, com vários projetos de ciência e tecnologia dentro da entidade, para que os jovens possam participar cada vez mais. A escola, além de ser um ambiente de transmissão de informação, é um agente formador social. Para vocês da União Colegial, a escola tem cumprido esse papel de formar cidadãos críticos? Tem sido possível aprender e ensinar sobre política na escola? A escola, muitas das vezes, ela não debate a fundo a política, né? Ela não explica para os estudantes a importância da política, fala muito pouco, né? A escola hoje, ela conta, principalmente no caso do Brasil, como foi, né? A gente conseguir hoje ter o direito aos votos, a importância do voto, né? Mas ela não aprofunda muito nos temas, né? A gente sabe hoje que se explicar a política hoje, a política derruba o governo, né? Mas quando a gente tem uma escola onde tem um grêmio estudantil bem organizado, né? Um grêmio estudantil atuante, a gente já consegue debater a política dentro da escola, né? E faz com que a escola ainda fique mais democrática. Em todos os lugares que a gente construiu o grêmio ou foi participar de alguma agenda de grêmio estudantil, né? No caso que eu participei, quando eu estava em outra cadeira dentro da direção da UCMG, eu sempre falei com os diretores da escola a importância de ter um grêmio, né, dentro daquela escola, e principalmente que eles lá fazendo um grande trabalho, né, com a democracia, dando voz aos estudantes. Então, quando a gente tem um grêmio dentro da escola, já mostra um pouco essa política, né, e faz com que os estudantes possam refletir um pouco mais a importância da política, né, e aos poucos o grêmio faz com que eles vão debatendo mais. Uma das críticas realizadas aos movimentos estudantis é geralmente relacionada à filiação dos movimentos estudantis a partidos políticos, sob o argumento da perda da pluralidade. Como é, na verdade, a relação dos movimentos estudantis com os partidos políticos? Como foi dito, o movimento estudantil, ele é muito plural mesmo. Como diz, o movimento estudantil é o estudante em movimento, então a gente necessita dessa pluralidade. Mas para tentar ter uma organização maior, dentro do movimento estudantil a gente tem a própria organização. Falando em âmbito secundarista, a gente teria os grêmios nas escolas, a junção dos grêmios de um município seria as UMES, que é as Uniões Municipais de Estudantes Secundaristas. Aqui em Minas Gerais, a junção de todos as UMES virá a União Colegial, que é o CMG, e a junção de todos os estaduais vira a UBS, que é todos de termo secundarista. Mas, além dos secundaristas, a gente tem a UNE, que é para os estudantes universitários, tem a NPG, que seria para os pós-graduandos. E essas três ainda tem outra para cima, que seria a OCLAE, que é a Organização Continental Latino-Americano e Carimbenha dos Estudantes. Entendeu? É uma coisa muito ampla, a organização do movimento estudantil é ampla. Mas dentro dessas organizações, a gente consegue ver frentes, que tem inúmeras frentes. Como eu sou da UJS, tem amplas, tem Levante, tem as dos direitos humanos, muitas. A gente, dentro do movimento estudantil, com essa organização, tem cadeira de todas as frentes. Com isso, o debate é amplo e a gente consegue chegar a um determinado
posicionamento uniforme. Às vezes acontece de ter certas frentes que se opõem a isso, mas como a gente vive em uma democracia, dentro do movimento estudantil tem uma democracia interna, a gente segue essas coisas. A gente consegue sempre ter um, um diálogo, um entendimento. Tipo, as pautas que a gente defende, as pautas que a gente vai defender são sempre votadas. E tem, tipo, frente de esquerda, direita, centro, extrema esquerda, extrema direita. A gente tenta entrar em um consenso entre todos para a gente ter um posicionamento. A gente tem uma frente ampla, mas muito bem organizada e estruturada. Isso faz o movimento estudantil cada vez mais aflorar e ganhar espaço em escolas, universidades, centros de pesquisa e pelo mundo. O movimento estudantil, como foi dito anteriormente, ele é muito plural. Se você dizer que o movimento estudantil é de tal partido, tal ideologia, está sendo errôneo, vai ser uma falácia enorme, porque o movimento estudantil ele não é basicamente esquerda, direita. Não, nossa, tem todas as ramificações possíveis que você imaginar. Tem sim frentes de partidos políticos, mas o movimento ele é apartidário. Se você for pegar as organizações municipais, as UMs, a UCMG, Minas Gerais, a UBS, você vai ver um movimento todo sem partido. Obrigatoriamente, quando você usa o nome da entidade, como o CMG, essas coisas, você não pode associar esse nome a um partido. Dentro das uniões municipais, dentro da estaduais, pode ter as frentes. As frentes têm a UJS, tem a JPT, Kizomba, Levante, entre demais inúmeras. Mas as frentes, elas são o seu próprio modo de organização. Elas elas ficam dentro do movimento estudantil, mas não automaticamente dentro. Elas são uma organização à parte que fazem parte do movimento estudantil. Quando a gente pega a UJS em si, ela é apartidária. Você vê dentro da UJS pessoas que não tem partido, mas a UJS em si, ela tem uma coligação com o PCdoB. Mas não quer dizer que todos da UJS fazem parte do PCdoB. Então, essa correlação de falar que o movimento estudantil é partidário é totalmente errôneo. Quais mudanças vocês esperam influir no cenário político brasileiro educacional através da atuação da União Colegial de Minas Gerais? Nós, né, estamos com grande expectativa dentro da UCMG, né? Nós assumimos a gestão faz pouco tempo, ainda tem muita coisa para aprimorar, melhorar, mas a gente tem grandes expectativas nessa nova gestão da entidade, né? Que a gente consiga travar grandes lutas em defesa da educação aqui no nosso estado, participar de grandes pautas nacionais também em defesa da educação, né? E com certeza a gente vai poder contribuir, né, enquanto Estado de Minas Gerais, enquanto a UCMG, com essas pautas nacionais e debater aqui também no nosso estado as dificuldades dos nossos jovens. A gente está com tanta expectativa de fazer uma boa gestão, uma gestão bem participativa, de chegar e levar a voz de milhares de estudantes, chegar em vários estudantes também. Então, se a gente está com uma expectativa muito grande, sabe? É, Nessa nova gestão, tenho certeza que vai ser uma gestão muito boa. Bacana a participação dos nossos convidados. Agradecemos enormemente a colaboração de vocês, Deusdete e Eduardo, e a todo mundo que participa da União Colegial de Minas Gerais. Mas para encerrar esse episódio, que tal deixar uma questão, né? E você, Natália, que mudanças políticas você quer ver acontecer no cenário político brasileiro e como você acha que você pode contribuir para que elas ocorram? Não sei, viu? Mas outras boas perguntas seriam: qual arena política seria ideal para você? O que tem que ter um partido político para que você, ouvinte, se identifique com as suas pautas?
Realmente, Natália, mas se vocês ouvintes tiverem respostas para essas questões, manda pra gente no e-mail pensarjovemcefetmg@gmail.com, tudo minúsculo e junto. Nos sigam também nas nossas outras redes sociais e se integrem sobre outras pautas do projeto. No Twitter, somos @pensarjovem com P e J maiúsculos. E no Instagram, @pensarjovemcefetmg. Tudo minúsculo e junto. Obrigada por nos ouvir e esperamos vocês nos próximos episódios. Se cuidem e até a próxima.